multa. Primeiro, confira na sua fatura quais serviços estão sendo cobrados. Essa descrição tem que estar clara. Depois, compare se o serviço descrito na fatura é o mesmo que está previsto no seu contrato. Aproveite para conferir preços e serviços. Veja se o aumento da fatura está ligado a algum reajuste, manutenção, serviço adicional ou multa. Se ainda tiver dúvidas, vá até o espaço do cliente no site da prestadora e acompanhe por lá mesmo o relatório detalhado dos serviços prestados nos últimos 6 meses. Quer saber mais? Acesse www.anatel.gov.br/consumidor. E o espetáculo continua, sempre, de segunda a sexta, 6 da tarde. Universitária FM, atualidade e entretenimento musical. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, começa agora ao vivo o Fora da Curva, o seu programa que há 2 anos fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Você já pode nos acompanhar, já nos acompanha, na verdade, aqui pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública, também por streaming com imagens diretamente aqui do estúdio, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Estamos no ar de segunda a sexta, ao vivo, sempre das 11 ao meio-dia e com reprise às 9 da noite. E a gente também está no ar agora pela nossa querida Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, a nossa rádio escola, a rádio que fazemos juntas e juntos. Gente, desde o dia 1º de janeiro que o Brasil tenta entender qual é o projeto de país de Jair Bolsonaro. E não menos importante, a gente tenta entender também quem é que efetivamente manda neste governo. Será que é o mercado financeiro, os grandes empresários, a bancada do agronegócio, os evangélicos, os militares, os filhos do presidente, o eleitorado fiel, né? Afinal, quem é que dá as cartas na presidência da República atualmente? Agora, uma coisa é clara, o presidente adotou o Twitter como meio de comunicação oficial e tem utilizado a rede de maneira massiva, atabalhoada, notadamente para falar sobre temas morais, com a direção certa, né? Os eleitores que votaram nele e ainda o defendem nas redes sociais com bastante virulência. Uns consideram essa estratégia cortina de fumaça, né? De acordo com um levantamento feito pelo Estado de São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Estado de São Paulo também, né? Que era um veículo que apoiou a candidatura e agora tem sido atacado, ontem à noite inclusive foi atacado pelo presidente. Mas de acordo com esse levantamento do Estadão, dos mais de 500 tweets do presidente desde a posse, apenas 4 falavam sobre a reforma da Previdência, né? Que é o carro-chefe, parece ser o carro-chefe desse governo. Foram, por outro lado, 8 piadas também que ele fez. E o restante se dividia entre agradecimentos a correligionários e mensagens com viés moral e religioso. E nesse meio tempo a estratégia parece ter dado errado de alguma forma, né? Após o episódio do vídeo pornográfico no Carnaval, um levantamento realizado pela própria Secretaria de Comunicação do governo, citada pelo Estadão, indica que quase 70% dos fãs de Bolsonaro condenaram a atitude. E agora começa mais uma ofensiva contra a imprensa, né? Inclusive contra a grande parcela da mídia corporativa que apoiou o presidente Bolsonaro. Então, o programa Fora da Curva de hoje vai perguntar quem manda no governo Bolsonaro e principalmente quais são as consequências, né, disso para a população. Quem está aqui conosco agora no estúdio é Érico Andrade, que é filósofo, psicanalista, professor também da UFPE. Bom dia, Bom Érico. dia. Bem-vindo novamente. Obrigadíssimo. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Também conosco Túlio Velho Barreto, que é cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Muito bem-vindo também. De volta, Túlio. Obrigado pelo convite, Adriana. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Eu vou começar com a pergunta que não quer calar, é a pergunta que norteia o programa. Minha gente, Túlio, o que é que manda no governo Bolsonaro, afinal? Dá para saber? Adriana, a pergunta é muito boa. Eu acho bem colocada, né? Porque, enfim, suscita um debate que é um debate importante a gente travar. No entanto, a gente deve pensar o seguinte: a política é um espaço de disputa, né? Então, a gente não tem como identificar claramente em qualquer um dos poderes quem manda no executivo. Ou quem manda mais, né? Quem manda mais, talvez a gente possa até entrar por aí. Sim. Mas assim, quem manda, né?
no executivo, no legislativo, no judiciário. Quer dizer, se a política é um espaço de disputa, né, essas instâncias, né, que compõem o Estado são espaços de disputa. Se a gente olha para o judiciário, claramente é um espaço de disputa. Há disputa, inclusive, no interior do Supremo Tribunal Federal, né? Quanto mais no poder como um todo. E o comportamento de quem conduz ou conduziu a Lava Jato mostra isso. Confrontando o Supremo Tribunal Federal o tempo todo, o Conselho Nacional de Justiça também. E não é à toa que agora estão tentando criar uma entidade privada, uma fundação, com aqueles recursos oriundos da Lava Jato. Quer dizer, então, se não é um ator, né, político, mas ele não é homogêneo, né? Há disputas até no interior desse mesmo poder. Então, no legislativo é muito claro a disputa, né? Porque lá estão os partidos, as lideranças políticas, e no âmbito do executivo também. No governo Bolsonaro, do capitão Bolsonaro, general Mourão, quer dizer, talvez o único ator político que pensa que manda no governo é o próprio Bolsonaro. Quer dizer, ele pensa que manda no governo. Talvez isso seja um fato. No entanto, você mesmo na apresentação relacionou uma série de atores políticos ou entidades, né, que a gente pode caracterizar como ator político, que participa da configuração do governo Bolsonaro. Talvez a instituição mais organizada, aquela que até por formação mesmo, a questão hierárquica, etc., que tenha mais possibilidade de influenciar no governo, sejam as Forças Armadas. Não tem dúvida com relação a isso. Mas eu diria, como é um espaço de disputa, eu diria que esses atores políticos procuram controlar o poder, né? Mas sabe que mesmo no interior das Forças Armadas, a gente tem posições diferentes. Né? Por exemplo, divergência com relação à Venezuela, em relação à transferência da Embaixada Brasileira, né, para Israel, para Jerusalém. Então, isso mostra que é difícil a gente dizer se alguém manda no governo, né, algum ator político, seja indivíduo ou coletivo. No entanto, todos eles procuram controlar o poder e exercer esse controle sobre os outros atores políticos. Aí tem algumas alianças que vão se estabelecendo e, às vezes, até essas alianças vão se desmanchando e vão se reconfigurando de outra forma. E também há várias divergências, como você estava lembrando, entre os próprios aliados do presidente, né? A gente tem visto... Você não citou Olavo de Carvalho. Sim, os Olavetes, que é um indivíduo, não é um ator coletivo, né? Como as Forças Armadas, mas é um indivíduo, mas que tem uma influência, né, desde a campanha e na formação do governo. No Ministério da Educação isso é muito claro, né? E vem perdendo agora, né? Exato. São 8 demissões, né, exonerações no Ministério da Educação de indicados por Olavo de Carvalho, né, que era o guru, ou permanece sendo o guru filosófico, entre aspas, né, do presidente. E há uma disputa grande aí, né? Entre os Olavetes, entre os militares. Os militares, aí é uma disputa grande. E dos militares com a família do Bolsonaro, tem com os filhos também. Então, há uma disputa interna. E aquilo que a gente vinha comentando desde a campanha eleitoral e na composição do governo, né? Aqui mesmo no Fora da Curva. Quer dizer, isso era previsível, né, Érico? Sim, assim, de ocorrer, né? Em função da fragilidade e da eleição de Bolsonaro, resultado não de um projeto político, mas de um anteprojeto político contra o PT ou a candidatura à esquerda do PT, etc. Então, não tinha projeto político. Então, não tinha um partido estabelecido por trás da candidatura dele e um espaço ali onde todo mundo está disputando o controle. Sim. Espaço e cargos, né, também. O Érico, especialmente nesse carnaval, a gente assistiu uma enxurrada, né, de reações ao governo, muito bem-humoradas, reações também com forte crítica social, como foi o enredo da Mangueira, né, que ganhou o desfile no Carnaval do Rio de Janeiro. E agora o ator José de Abreu, né, que se autoproclamou presidente da República, com muitas lideranças políticas entrando na brincadeira nas redes sociais, né, desse teatro do absurdo, digamos assim. Eu tenho lido e tenho visto muita gente concordando com a ideia, né, entendendo essa postura como plausível em meio a esse absurdo que a gente vive, né, nesse governo Bolsonaro. Aí eu te pergunto, contra um
governo de atitudes tresloucadas, né? É pela via do absurdo mesmo que a gente vai conseguir abalar essas estruturas. Como é que você tem observado essas reações? Eu só queria reparar um pouco a questão que tu fizeste para Túlio, porque talvez fosse interessante perceber quem não manda no governo. Quem está de fora, é verdade. Acho que quem não manda talvez seja mais claro da gente começar a conversa entendendo quem não manda. E quem não manda é justamente as pessoas que estão fazendo carnaval. Sim. São as pessoas que estão na rua, são os blocos de resistência política que o carnaval traz à tona. O incômodo do carnaval com relação a Bolsonaro e tudo aquilo que ele postou, inclusive, é um incômodo político, sobretudo. E um incômodo porque o carnaval é basicamente político. O carnaval aqui de Pernambuco, especialmente falando, é fortemente político. O carnaval do Rio se mostrou muito político. Sim. Então, eu acho que esse incômodo do carnaval é um incômodo muito mais radical do que simplesmente a questão pornográfica que ele postou, deixou de postar. O viés que ele vai colocar em questão do carnaval é um viés moralista, porque ele pega parte importante do eleitorado dele, mantém esse discurso moralista. E foi o que elegeu, né? Boa parte. Foi o que elegeu, que faz que esse Twitter, esse levantamento do Twitter que você nos trouxe, bastante interessante, do Estadão, mostra que é onde ele tem um terreno seguro, no sentido de que todas as pessoas convergem nesse ponto, que é o ponto da moralidade, do moralismo, para ser mais preciso, que sequestrou a pauta política no Brasil, né? E isso caracteriza os movimentos autoritários. Os movimentos autoritários, eles são essencialmente antipolíticos, ou seja, eles estabelecem uma clivagem entre pessoas do bem e do mal, cidadãos de bem e cidadãos que não são de bem, e aí governa a partir disso. E o que Bolsonaro tem feito é isso, ele desconsiderou completamente a tradição do carnaval no Brasil. Inclusive, alguns evangélicos participam no carnaval, mas ele completamente obliterou isso em nome de uma pauta moral e quer criticar o carnaval, que é uma entidade da cultura brasileira e sim, indiscutível. Mas ele ganha em Ibope, apesar disso tudo, por quê? Apesar de ter exposto o vídeo pornô, que foi claramente para qualquer pessoa minimamente sensata, foi um exagero. Teve reação negativa, né? Reação negativa, mas isso não elimina o componente moral que está presente na fala dele. Então a moralidade permanece. E aí não é incomum que o governo comece com divisões, como o Túlio colocou muito bem. Não existe nenhum governo, por mais homogêneo que aparente ser, que seja de fato uniforme. Você vai ter vários atores políticos. A gente vive um governo um presidencialismo de coalizão. Então não tem como governar sem coalizão. Isso é completamente compreensível. O que é assim diferente do governo Bolsonaro é que enquanto são várias frentes que estão sendo colocadas que a gente pode chamar de retrocesso, tomando como consideração o critério de retrocesso, no sentido de você perder direitos. Eu acho que esse é o grande ponto do governo Bolsonaro, embora ele esteja bastante divergente dentro dele mesmo, ou seja, há uma disputa política que Túlio traçou de maneira muito boa aqui, não convém nem mais repetir, mas assim, o que é perceptível é que, embora haja essa disputa política, os valores e os posicionamentos que o governo se elegeu permanecem, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista moral. E mesmo que Olavo de Carvalho tenha perdido 8 dos seus discípulos no governo Bolsonaro, o ministro da Educação e o chanceler, eles continuam no governo e são fortemente Olavete, para usar os termos que você mesma usou. Então, eu percebo que ainda há uma unidade muito forte desse ponto de vista moral, e essas questões econômicas que são caras para qualquer agenda política vão ser empreendidas, né? O Paulo Guedes está aí, firme e forte. Essas divergências pontuais mostram um pouco a fragilidade da própria figura de Bolsonaro, é uma pessoa que não tem uma formação acentuada, não é? E, enfim, é claro isso, mas ele tem esse compromisso moral de vender essa fantasia, as pessoas, aquela coisa de assinar um negócio com a caneta BIC, o diploma da presidência e com o cartão corporativo altíssimo, né? Então, e as pessoas não estão dispostas a abrirem, diríamos assim, mão disso, né? Você pega o Estado de São Paulo, o exemplo que você deu, né? O Estadão foi muito crítico do PT, não chegou a apoiar Bolsonaro de maneira incondicional, pelo menos até onde eu acompanhei nos editoriais. No final, o editorial chegava a dizer que com Haddad seria pior, né? Chegaram a usar essa expressão. Chegaram a usar essa expressão, mas assim, não foi com... não foi explícito. Não foi assertivo, né? Mas assim, essa parte esclarecida da direita, mesmo a direita conservadora como Estadão, é uma direita conservadora. Sim. Mesmo essa direita conservadora esclarecida, ela é a minoria. O Brasil é aquilo que elegeu Bolsonaro, muito. Acho que aquela ideia do homem cordial caiu por terra, não tem mais argumento para isso. Acho que a gente tem que encarar isso. A gente achava que o Brasil ia ser a França, que não ia eleger um cara de extrema-direita, como a França até hoje não elegeu, né? Mas o Brasil... Elegeu liberal, mas não conseguiu eleger. Mas não elegeu extrema-direita, que eu acho que esse é um ponto diferente. Porque ele continua... É o pior dos mundos possíveis, né? Porque é conservador nos costumes e liberal na economia. E o que é diferente do ponto de vista histórico, né? Você tem os governos conservadores, eles sempre foram conservadores na economia. Exatamente. O próprio Trump não é esse liberalismo todo na economia. Os próprios militares também não. Os próprios militares não são. Agora, o governo Bolsonaro aí é um conflito que é interessante notar. Esse conflito entre o Paulo Guedes e, como tu colocou, a parte do Exército. Mas mesmo esse conflito, eu acho que ele não é tão estruturante. Eu acho que o governo Bolsonaro
Não é tão agudo, né? Eu acho que o governo Bolsonaro ele persiste naquilo que ele se propôs ainda. Talvez a figura de Bolsonaro seja prescindível. Tipo, o Mourão. A figura dele é prescindível, mas o pior não é, infelizmente, felizmente, não sei nem dizer, mas a figura dele não é o que é decisivo é esse projeto político atabalhado, sim, mas que tem clareza de propósito do ponto de vista moral e do ponto de vista econômico. Sem dúvida. Gente, tava lendo ontem, né, várias matérias publicadas na imprensa nacional sobre a grita dos evangélicos, da bancada evangélica, né, em busca, obviamente, mais uma vez, de mais espaço, de mais cargos, né? Essa briga com os olavetes, essa briga com os militares, quem ganha mais. E as lideranças no Congresso Nacional, as lideranças da bancada evangélica, ameaçando o governo Bolsonaro de caso não recebam mais melhores tratos, digamos assim, do governo, ameaçando empacar, por exemplo, a reforma da Previdência, né, afirmando que só iriam continuar com Bolsonaro nos seus projetos de cunho moral, ético, entre aspas, né? Você acha que isso vai chegar até algum abalo mesmo, Túlio? Essas ameaças dos evangélicos, ou é só essa conversa para boi dormir? Eles estão completamente dentro dessa proposta também? Veja só, Adriana, o Bolsonaro, ele é oriundo do baixo clero, né? Daquilo que a gente convencionou chamar o baixo clero no Congresso Nacional. O que é o baixo clero? É aquele que não se alinha com o governo incondicionalmente e vai numa política do toma lá e dá cá a cada proposta do governo, ou a cada iniciativa do governo, mesmo que não Essa seja... é a política, né, da bancada, digamos assim. Né? Do baixo clero. E o Bolsonaro é oriundo do baixo clero, né? Ele, se eu não me engano, só teve 2 projetos, né, que ele propôs durante toda a passagem dele no Congresso Nacional. 27 anos. 27. Isso é típico do baixo clero, né? Então, o que é que acontece? Todos esses segmentos que fazem parte do baixo clero acham que o seu representante está no governo. Portanto, mais do que nunca deve prevalecer a política do toma lá e dá cá. Então, essas ameaças são barganhas, né? Se vão embarcar ou não, né, nas propostas do governo, como da Previdência, como o governo quer, é outra história. A dinâmica vai mostrar se isso vai ocorrer ou não. Agora, que todo mundo ali naquele setor, né, que compõe o baixo clero, e setores que não estão ali dentro, o PMDB, né, enfim... Correndo por fora. Hoje o MDB, novamente, corre por fora, quer dizer, também pratica esse tipo de política. Então, é barganha, né? E pode empacar. Jair Bolsonaro sabe muito bem que a proposta da Previdência vai ser custosa. Ser aprovada da forma como ele quer, ou... enfim, também tem essa coisa, né? De que faz um tipo de proposta para... coloca 65 anos, depois baixa para 63, bota 62, baixa para 61, 60 anos. Vai ficar naquele jogo, né? Estamos cedendo. O próprio governo, quando propõe, ele vai barganhar. Né? Ele vai colocar alguma coisa lá para ser negociado. Mas ele não vai ter vida fácil no Congresso, não. Não, né? Não. Como a gente achava que haveria, né? No começo. Enfim, assim, eu não a vitória achava. foi tão surpreendente, digamos assim, né? Para a história da democracia. O PSL é um partido artificial. Quase, não é o PRN de Collor de Mello, porque, enfim, o PRN foi fundado, né? Foi criado para a candidatura para Collor. Mas guarda muitas semelhanças, né? Era um partido, vamos dizer, entre aspas, né? No sentido de não estar no centro do poder. Pequeno. Absolutamente marginal, né? É um partido cartorial, né? Não tem base social clara. Né? Cheio de laranjas, né? Como a gente tem acompanhado. Enfim, exato. É um partido que tem um histórico terrível, né? E agora está se manifestando. E a questão dos laranjas que estão aparecendo em relação às mulheres, né? Que, enfim, tem um viés aí para minar também a política de cota. Exatamente. Né? Porque, enfim, os homens do PSL, não existe nenhum laranja homem no PSL. Claro que existe um monte, muito mais, porque até tem mais homens se candidatando do que mulheres. Então... tem aí também um viés, né, um corte de gênero para atingir a questão das cotas, etc. Mas o PSL não é nenhum exemplo de um partido orgânico, né? Enfim, então ele vai perder, né, à medida que o governo vai se desgastando, e eu acredito no desgaste do governo de Bolsonaro acentuadamente. Mas tem uma questão que o Érico colocou que eu acho que é fundamental a gente pensar, né? O quanto o Bolsonaro é prescindível e imprescindível nisso aí. Quer dizer, ele é um marionete. Sim, o Bolsonaro não representa nada. Né? Desculpe os eleitores do Bolsonaro, mas ele não representa nada. Ele foi a pessoa
que setores do capital financeiro, setores do agronegócio, setores evangélicos, as Forças Armadas, identificaram com potencial de ganhar essa eleição para bancar um projeto político e econômico, que é o que Érico estava colocando. Quer dizer, do ponto de vista econômico, ultraliberal, e do ponto de vista político, autoritário, né? Com todas as implicações que tem, inclusive morais, embutida aí. Essa é uma certa novidade que a gente tem percebido nos últimos anos. Quer dizer, o liberalismo econômico, historicamente associado à ideia da democracia. Né? Os clássicos da ciência política mostram isso, da filosofia política mostram isso. O que é que acontece? A gente tem um novo modelo, né? Que é liberalismo econômico com autoritarismo, muito próximo daquilo que o Chile fez durante a ditadura militar lá. Quer dizer, que parece que é o modelo. O momento que a gente está vivendo de acumulação do capital dispensa a democracia ou não se estabelece com a democracia, porque ele tem que ser autoritário, ele tem que tirar os direitos sociais, né? E direitos sociais incluindo tudo, a questão da previdência trabalhista, etc, para poder acumular mais. Então, esse é que é o modelo cruel. Quem vai cumprir esse papel foi Temer, há alguns meses atrás. Hoje é Bolsonaro. Se o Bolsonaro, por exemplo, fosse alvo de impeachment ou renunciasse, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, durante a crise do governo Dilma Rousseff, chegou a defender em editorial de capa a renúncia de Dilma. Quer dizer, eu não sei quanto tempo a Folha vai, se é que vai fazer, um editorial de capa pedindo a renúncia do presidente que, enfim, já fez por onde. Sim, verdade. Né? Gente, vocês têm visto... queria saber como vocês têm avaliado o espaço de atuação da oposição ao governo Bolsonaro, né? Túlio estava falando que o governo não vai ser um mar de rosas, né? Conseguir aprovar as principais reformas, como é a da Previdência. Vocês têm visto esse espaço da oposição? A oposição está conseguindo vitória, a oposição tem condições ainda aqui no Brasil de barrar medidas extremamente liberais, extremamente antidemocráticas? Eu queria retomar um pouco essa questão que tu colocou para Túlio com relação à reforma da Previdência, porque era conexo com o que a gente vai falar aqui da esquerda, né? Qual a dificuldade de fazer a reforma da Previdência? Porque ela mostra a dificuldade dos dois poderes, nos casos de dois poderes específicos, né? O executivo e o legislativo. Essa dificuldade existe por quê? Porque no legislativo você é eleito com a base popular mais clara, assim, ou seja, o teu eleitor tá ali, então ele vai saber que você votou contra os direitos dele. Então, assim, por mais que seja conservador, o Congresso, seja de direita, enfim, o ônus de arcar com a reforma da Previdência é muito alto, politicamente falando. Então, ele cria um preço enorme. Ou seja, eles vão querer uma contrapartida muito grande do governo Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência. Ela não passou no governo Temer. O governo Temer foi um governo de intervenção. Um governo que a gente pode chamar de um golpe que não passou a reforma da Previdência. Então, veja que não é fácil. Nenhum governo que ia de ultra transição, um governo que ia acabar em 6 meses, o governo acabou, ele não conseguiu passar a reforma. Então, não é fácil para o governo Bolsonaro passar uma reforma por conta disso. Ou seja, por mais que ele tenha esse capital político que ele ganhou com a eleição, os parlamentares, eles não são completamente subordinados ao poder executivo. Então, esse conflito, ele existe. Isso favorece a esquerda, em que sentido? No sentido que a esquerda ela pode se reorganizar. Acho que a gente ainda está, por assim dizer, de ressaca ainda, está processando tudo que aconteceu. Mas essa forma jocosa, eu diria o termo correto, pelo menos de filosofia, né? Essa forma irônica que a esquerda está colocando agora, eu acho bastante positiva. Ou seja, é você trazer um pouco essa alegria da militância, né? A militância e o carnaval foi civil para isso, né? Não se trazer a alegria de volta e de militar com alegria. Eu acho que foi uma fase muito difícil pra gente. Tem um antídoto contra o medo também, né? Total, porque foi uma fase muito difícil pra gente. As pessoas choravam, se abraçavam, ninguém solta a mão de ninguém. Acho que foi um momento de muita tensão que a gente viveu, inclusive com a completa, diríamos assim, imprevisibilidade do que seria o governo. Não é? E eu acho que esse é o momento agora da gente se reorganizar e recuperar essa alegria da esquerda. Então, eu acho que esse movimento está se constituindo, ainda não há... Está se constituindo ainda as lideranças de esquerda no próprio Congresso, ainda está se firmando, né? Houve uma reconfiguração no Congresso como um todo, diga-se de passagem, é importante notar isso. Então, eu acho que é um processo de mudança acentuado que a esquerda está vivendo e que eu acho que está vivendo a partir dessa coisa da ironia. Eu acho que esse movimento político que se constituiu do Carnaval para cá, eu acho que é muito importante. Essa vitória da Mangueira é excelente também, eu acho, do ponto de vista político, foi central. Tornar viva Marielle, não é? Ou seja, Marielle não
maneira está presente mais do que nunca. Eu acho que isso faz que a gente possa se alimentar e não mais por aquela figura do medo. Eu acho que o medo consumiu muito a gente, a própria campanha do Bolsonaro, com os caras com arma, apontando arma, o próprio presidente fazendo posição de armado, né? Isso, obviamente, constrangeu a gente. Mas eu acho que é um momento político agora de se reorganizar. O carnaval, eu acho que se viu muito para isso, né? Para essa outra via, né? Para essa outra via, via da alegria, que é a via que nos mobiliza, de fato. Sem dúvida. Tem muitos comentários aqui, de ouvintes, eu queria ler alguns para vocês aqui. Luciano Álvares diz que o poder econômico é quem manda no governo Bolsonaro. Miriam Conóquia diz que quem está mandando no governo são os ministros corruptos. Que não deixa de ser governo também, né? Wilson Almeida parabenizando, dando bom dia para vocês. Bruno Alves sugerindo uma pauta aqui. Depois a gente lê com carinho aqui essa tua sugestão, Bruno. Rosália Munhoz está pedindo para a gente colocar o programa com o público. Tá público, né, minha gente? Como sempre, aqui é público, democrático, comunicação aberta e pública. Quem mais? Wilson Almeida aqui usando termos mais chulos que eu não posso utilizar, mas dizendo que o Brasil está ferrado, exatamente igual ao Bolsonaro. Carlos Alberto... Embora o presidente faça isso, né? É verdade, mas a gente, né? Somos civilizados. Carlos Alberto Júlio dizendo que não dá para saber quem manda no governo. Quando o governo começar, a gente vai saber. É a opinião aí de Carlos Alberto Júlio. Gente nos escutando de João Pessoa, Paraíba. Ruth Lima, bom dia, obrigada, Ruth, continue conosco. E Carlos Alberto Júlio complementando, Zé de Abreu está demorando para começar a governar, né? Mas pelo menos nas redes sociais ele está governando bastante por essa outra via, né? Como o Érico falava, essa via da alegria, essa via da ironia, né? E do não medo, né? Verdade, né? Eu acho que o carnaval terminou se vindo para essa catarse, né? Coletiva, né, fazer os temores, deixar os temores em casa e se manifestar nas ruas. Aliás, como o carnaval, tradicionalmente, durante a ditadura militar, cumpria esse papel. O bloco, eu acho, é pouco, nasceu... Surge aí, exatamente. Ele e Nós Sofre, Mas Nós Goza. Verdade. Tanto outros blocos, né, que alguns que não existem mais, surgiram como focos de resistência. Isso. A e legítima, militar. né? Resistência legítima, não é porque é carnaval que é menor. Né? Tem várias formas. O Vivencial Diversiones era um polo de resistência, né, a uma moralidade, uma falsa moralidade existente naquele período, né? Então, e tem aquela ideia, né, assim, para confrontar um presidente que é fake, talvez só um outro fake, né? Um presidente fake, Sim. né? Então, a ideia do Zé de Abreu é muito legal, né? Porque, enfim, caberia à oposição fazer isso. Sim, de forma lógico, organizada, né? No final da eleição, fazer mais ou menos o que existe na Inglaterra, né? Ou existia com muita... de forma muito evidente quando praticamente 2 partidos disputavam as eleições lá. Hoje já está mais diversificada, né? A disputa eleitoral. Mas aquela ideia do governo paralelo, né? Que em algum momento... Lá nos anos 90, o PT com Lula esboçou alguma coisa desse tipo, mas nunca vingou. Sim. Quer dizer, no governo Bolsonaro caberia completamente a gente ter um governo paralelo. Não precisa ter a mesma quantidade de pessoas compondo um ministério, né? Embora virtual. Várias lideranças têm se voluntariado, né, para compor esse ministério. No caso do Zé de Abreu, quer dizer. Então, a ideia do Zé de Abreu é muito legal nesse sentido, né? Vai lá e ataca o que acontece na Venezuela, né? Que alguém se autodeclara presidente da Venezuela e faz o mesmo no Brasil. Quer dizer, então coloca em xeque, né? O papel do Bolsonaro, o governo dele, e eu acho que tende a deixar de ser, vamos dizer, uma brincadeira, né? Como começou uma coisa meio assim irônica e tal, e pode ajudar a constituir algo como um governo paralelo. Né? O próprio Zé de Abreu, ele representa uma área cultural que é muito importante e que foi massacrada na Constituição do governo e que vem sendo massacrada. Ele tem um alcance, né? Ele é uma figura conhecida, tem um alcance nacional. Pois e não tem o desgaste do político, nem vai se desgastar politicamente, porque, que saiba, ele não tem um projeto político para se candidatar a alguma coisa. A ideia dele é mesmo autoproclamação e criar esse fato político, né? De que se uma figura como o Bolsonaro pode ser presidente da República, ele porque eu, pode, um ator, comediante, etc., eu não posso me autoproclamar presidente da República. E aí abrir a possibilidade de fazer com que a esquerda reflita, né? A oposição reflita, porque aí a oposição tende a ser maior do que a esquerda, como foi nos anos 70. É um espaço legítimo, né, gente, de crítica dentro da democracia. Claro. É um espaço legítimo de crítica.
por uma via diferente, que a gente não está tão acostumado, mas é um espaço de crítica, um espaço democrático. E o Bolsonaro se propõe a processar o Zé de Abreu e a debater com ele, quer dizer... Mas uma prova de que está funcionando. Criticá-lo e atacá-lo, quer dizer... ele é um presidente fake também, né? Sim, que está se incomodando com outro fake. Gente, antes da gente entrar daqui a pouco no intervalo, eu queria voltar à questão que Túlio e Érico também trouxeram dos militares, né? Vocês estão entendendo como se dá esse espaço dos militares agora? Lógico que a gente já sabe, né, da importância dos militares, inclusive na quantidade, né? Eu acho que a instituição, eu ia falar facção, é péssimo, né? Mas é o setor político com maior participação, né, no governo em número, né? E influência, obviamente. Temos o vice-presidente, que é o general Mourão. Mas vocês têm observado o que é que o Exército está apitando como? Érico e Túlio. Minutinho. Por incrível que pareça, o Exército está compondo a posição do governo mais moderada. Não é? Tá fazendo esse papel de moderação, de censor dos exageros, né? Você vê que eles estão o tempo todo tentando... A parte diplomática está com eles, né? Digamos assim. Basicamente a parte diplomática do que é irônico, assim, de certa forma, né? Mas é o Exército que tem tomado as posições mais sensatas, moderadas fogo, e apagando muito fogo do que Bolsonaro diz, não é? Bolsonaro... Dentro da escala do Exército, ele é capitão, né? O general é o Mourão. Na verdade, gente, a bem da verdade, ele é tenente, né? Quando ele se aposentou, é que ele se aposenta como capitão. Né? Então, acho que, por que parece que há até certa compreensão disso no governo Bolsonaro, né? De que essas patentes maiores do Exército, elas têm maior poder de moderação, enfim, de percepção, etc. Isso se reverbera no governo Bolsonaro. São pessoas que tentam... aliás, que o Bolsonaro as escuta. Acho que o Bolsonaro as escuta. Pode na hora não dizer isso claramente, mas certamente ele as escuta, né? Então o Exército tem influenciado bastante. E agora a pauta moral não está com o Exército. Não, verdade. A pauta moral está com o Damares, está com o chanceler, está com o ministro da Educação. Então essa pauta moral não está com o Exército. O Exército está sendo uma espécie de... anteparo, né? A Casa Civil. O Exército está sendo a Casa Civil, exatamente a Casa Civil. Você está cumprindo essa função dentro do governo presidencialista brasileiro, de fazer esse papel de moderação e de coordenação. Mas ele não está, diríamos assim, nem com a ideologia moralista que está nesses setores que eu acabei de citar, nem com a questão puramente econômica. Ele está sendo uma espécie de guardião do governo no sentido mais amplo, né? Cumprindo essa função mesmo na Casa Civil. É assim que tu tens observado também, hein, Túlio? O papel do Exército. Eu tenho defendido uma tese. Não sei se vai dar tempo de... Vamos, a gente começa e qualquer coisa no intervalo já retoma. A questão é o seguinte, se a gente olha o que ocorreu nos anos 60, para ter uma possibilidade de fazer paralelos e trazer a coisa para um fato mais recente, considerando a história, né? Os anos 60 é um fato recente. Se a gente tem o que aconteceu nos anos 60, a gente teve a morte da democracia naquele momento. Né? Uma jovem democracia oriunda da Constituição de 46. Em 1966, 2 anos após o estabelecimento da ditadura militar, com o golpe, a ditadura civil-militar, a gente teve uma nova Constituição outorgada pelos militares. Mas antes disso, já tinham os atos institucionais, né? Então, eu posso dizer que a gente teve a morte da democracia lá. Atualmente, a gente tem o sequestro da democracia. A democracia foi sequestrada. Talvez ela esteja sendo torturada com os ataques aos direitos sociais que estão em curso, né? Enfim, ela foi sequestrada, né? A Constituição de 88 ainda está em vigor. É por isso que eu não falo da morte da democracia. Está em vigor cambaleante, né? Sendo rasgada. Com esses ataques todos, né? Essa, vamos dizer, tortura, para utilizar uma expressão muito cara ao contexto histórico que a gente viveu e que vive, né? E a tortura é até defendida pelo atual presidente da República. Que eu até vou deixar de chamá-lo de capitão, então. Porque, mas ele passou para a reserva como capitão. Como capitão, Então, digamos que ele é um semi-capitão. Então, o que há nesse momento é o sequestro da democracia. É isso que a gente está vivendo, né? Então, há ainda uma resistência, né, para a manutenção daqueles direitos garantidos pela Constituição de 88. Agora, o grande protagonista desse processo, hoje, para garantir que isso esteja em curso, são as Forças Armadas. Aí eu não tenho dúvida. É evidente, uma ouvinte chamou a atenção, ou internauta chamou a atenção, para que quem está mandando, ou foi um internauta,
para quem está mandando é o poder econômico. Sem dúvida, o poder econômico tem uma força enorme. Né? Preponderante. Ele bancou a ditadura e ele bancou a transição democrática também. Ele banca qualquer governo, né? Sim. Então, a questão é como eu vou acumular mais capital. Se é na ditadura, vamos para a ditadura. Se é na democracia, vamos na democracia. Não existe aí, utilizando a linguagem... Não existe uma ideologia, né? Nenhuma opção ótima. Pode ser a ótima, pode ser a subótima, né? Pensando... na teoria dos jogos, pode ser qualquer uma daquelas opções. Quer dizer, não tem, a princípio, uma opção feita. Depende das circunstâncias e as peças do jogo, como estão se movimentando. Mas as Forças Armadas é que estão garantindo. Né? O governo é um governo, basicamente... nem durante a ditadura militar a gente teve tanto militar no governo, compondo primeiro e segundo escalão. Esse levantamento não é meu, é da Folha de São Paulo, feito algumas semanas atrás. O Ministério da Educação é um exemplo disso. Né? A maior parte, quase a totalidade das secretarias do Ministério da Educação tem militares, assessores são militares, etc. E eu acho que há uma movimentação no sentido de rifar o ministro da Educação e colocar alguém da área militar lá. Eu penso seriamente nisso. E as peças estão se montando dessa forma. Né? Nesse contexto do sequestro da democracia. Eles não são gramscianos, mas eles estão buscando hegemonia na área do pensamento. Verdade. A gente volta já. O Fora da Curva de hoje está perguntando quem manda no governo Bolsonaro. A gente está entrevistando o cientista político Túlio Velho Barreto, professor de filosofia e psicanalista Érico Andrade. A gente sai para esse intervalo agora, rapidinho, e a gente volta também já. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Amor. Henrique, acorda. Já são 3h, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino. Toda terça às 8h, aqui na Universitária FM, nossa rádio pública. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Programa Fora da Curva está de volta. Estamos ao vivo aqui no estúdio falando sobre quem manda no governo Bolsonaro. Quem nos acompanha aqui é Érico Andrade, que é filósofo, psicanalista e professor da UFPE, e também Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. A gente convidou a professora Cecília Almeida, do curso, minha colega do curso de comunicação da UFPE, para falar sobre essa movimentação do governo Bolsonaro, especialmente do presidente, nas redes sociais e as implicações que a gente tem observado na imprensa e na sociedade também. Vamos escutar Cecília. Primeiramente, bom dia, Adriana, ouvintes do Fora da Curva. Obrigada pela oportunidade de mais uma vez estar aqui participando do programa.
E em relação ao uso das redes sociais digitais pelo governo, né, especialmente do Twitter, pelo presidente Jair Bolsonaro, outras figuras centrais do governo dele, como a família, os filhos, alguns dos ministros, né, tem algumas considerações que eu acho que é interessante. Elas já têm circulado um pouco pela imprensa, acho que poderiam contribuir para o debate do programa. A gente sabe que as redes sociais, elas são excelentes ferramentas de conversação com nichos específicos, né, com segmentos do público, enquanto, por exemplo, a televisão é excelente para uma comunicação mais massiva, com a população de modo geral, certo? E também, como a gente sabe, o presidente tirou muito benefício desses ambientes enquanto ele era deputado e enquanto ele foi candidato à presidência, principalmente porque ele também, naquela ocasião, tinha pouco espaço nos canais tradicionais, né, para divulgar a campanha dele. E agora, como presidente, me parece que ele segue usando as redes com essa mesma finalidade, de conversar com nichos específicos, ou seja, com o núcleo duro do eleitorado dele, que é esse núcleo duro que se importa mais com questões morais, questões de costumes, que fica facilmente indignado com esse tipo de questão, né, e que acaba levando o debate à frente e propagando os discursos do presidente. No entanto, agora ele não fala somente com o eleitorado dele, né? Ele fala com a população brasileira como um todo. Ele está sendo olhado pelos veículos de imprensa, está sendo olhado pelos cidadãos, está sendo olhado pela base do governo, está sendo olhado pela oposição, enfim. E o que acaba acontecendo é que todo momento, tudo que ele escreve, tudo que ele fala, e ele ainda insiste nesse tipo de discurso muito parecido com o discurso de campanha, e com o discurso dele enquanto ele era deputado, esse discurso mais, digamos, bem entre aspas, polêmico, né, mas eventualmente beira o criminoso, de fato. Ele insiste nesse tipo de declaração porque é o que o que trouxe notoriedade a ele, né, fez ele se tornar um mito, essa figura que fala o que pensa, essas coisas todas, mas agora as proporções são internacionais também, né? Como está todo mundo olhando, tudo que ele diz repercute inclusive em outros lugares do mundo, e abala a imagem do país. Então, tem tudo isso que precisa ser ponderado, né? Esse uso impulsivo, sem filtro, de falar o que se pensa pelo presidente ou por quem quer que alimente a conta do Twitter do presidente, leva coloca ele em dificuldade, né? Porque o que está sendo dito não está sendo bem visto por uma maioria, talvez, da população que não corresponde a esse núcleo duro do eleitorado dele. Então, tem um outro efeito ainda, né, nessa atuação nas redes, nessa comunicação desencontrada, desordenada entre vários agentes do governo, que é o efeito da cortina de fumaça. Não acho necessariamente que seja estratégico e intencional, mas é um efeito ainda assim, né? Ao insistir nessas questões morais, nessas questões de costumes, acaba-se ficando em segundo plano outros aspectos do programa de governo dele, né? Da agenda econômica, a questão dos indígenas e da bancada, o apoio, as ações dele em direção à bancada ruralista, enfim, tantas outras coisas que estão acontecendo e que deveriam estar sendo amplamente discutidas na sociedade, mas como temos um presidente que fechou as portas para a imprensa, né, e debate unicamente pelos canais de redes sociais dele e ainda usando esse tipo de diálogo, esse tipo de linguagem, né, ou seja, segmentada e de nicho, uma grave repercussão, né, ocorre, pois a gente não está tendo a oportunidade de discutir ou estamos prestando atenção em coisas que são importantes, mas talvez não tão importantes quanto outras que estão se articulando por trás dos panos. Obrigada, Cecília. Opa, posso voltar? A gente escutou agora a professora Cecília Almeida, dos cursos de comunicação do UFPE. Cecília aponta dois efeitos desse uso das redes sociais pelo presidente, que eu queria ouvir dos nossos convidados aqui, dois pontos específicos. Primeiro, em relação a esse calculado ou não efeito de cortina de fumaça, né? E a
me parece agora óbvia a repercussão internacional negativa, né? Eu queria começar ouvindo o Érico. Você analisa dessa forma essa desenvoltura de Bolsonaro nas redes sociais, o uso do Twitter, né? Esse estilo que continua falando o que quer, esse foco nos temas morais, estão funcionando como cortina de fumaça para os temas realmente centrais desse governo? Eu acho que esses temas estão articulados, assim, sinceramente, bem articulados. Eu acho que o governo Bolsonaro, ao contrário do que se falou do PT, é o governo que veio para dividir mesmo o Brasil. Se falou que o governo do PT, o próprio Estadão, lembra de um editorial que ele dizia que o governo do PT trouxe a divisão no país, porque trouxe cotas, porque trouxe para a tona a questão indígena, ainda que o governo tivesse alguns problemas. Mas do ponto de vista da história do governo do PT, dos anos do governo do PT, você teve um governo defendendo as minorias, pessoas com deficiência, toda uma série de pessoas que foram beneficiadas e que compõem a democracia brasileira e que são pessoas legítimas para homologarem um pacto constitucional. Então, a Constituição, que deveria reger tudo, inclusive a presidência, ela não é feita para um setor do Brasil, ela é feita para todo mundo. Então, todo mundo tem que se reconhecer naquele texto. O que é autoritário no governo Bolsonaro é justamente desprezar esse aspecto constitucional e apostar na divisão. E essa divisão existe. O Brasil é um país dividido. O que ele está fazendo é capitalizar isso. E essa divisão não se dá apenas por uma questão dessa pauta moralista específica. Essa divisão, ela se compõe algo muito mais amplo. É uma perspectiva conservadora que não se pauta apenas na questão do costume específico, por exemplo, com relação a uma pauta sexual ou algo do gênero. É uma pauta conservadora em vários aspectos. O ministro dele disse que o maior proprietário de terras do Brasil era o índio. Seriam os índios, né? Veja, isso é uma pauta amplamente conservadora também. Ou seja, esse tipo de etnia indígena não tem tanto valor. Então, o que é que tem como implicação econômica? Desmatamento. Então essas coisas estão articuladas, assim, não acho que seja cortina de fumaça, porque acho que está tudo integrado num grande projeto político conservador que elimina essas diferenças. Então, você eliminar o indígena, você abre terreno para o desmatamento. Pro agronegócio. Pro agronegócio, ou seja, as coisas não estão excluídas umas das outras, não é? Eu acho que a questão também de você ter esse discurso que o trabalhador brasileiro tem que trabalhar, que o brasileiro tem que trabalhar mais, que a gente tem que se esforçar, que o Brasil precisa crescer, isso tem implicações do ponto de vista da reforma trabalhista. Ou seja, a gente tem que ter um crescimento econômico. Então, as leis trabalhistas têm que ser mais flexíveis. Então, tá tudo articulado, eu acho, do ponto de vista político. O fato de a figura de Bolsonaro ser uma figura atrapalhada, limitada e de baixo clero, não pode obliterar que existe um projeto político muito mais consistente por trás dele e que tá em curso, funcionando, está em curso, ele não está em crise. O Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, como eu dizia no primeiro bloco, pode ser prescindível. Agora, o que está em curso, o projeto político dele está muito claramente em curso. Não é? Até a questão dos negros também, esse esvaziamento das mulheres no governo, dos negros e tudo isso é um projeto político claro. Não é? E contra o que representou o governo do PT. Eu acho que isso permanece. Eu acho que não está... Sim. E não é surpresa, né? E não é surpresa nem está desarticulado tanto, não. Verdade. O sentido do que Cecília colocou, como eu entendi, é mais de que esses fatos terminam dispersando a atenção né, do brasileiro, da brasileira, das brasileiras de um modo geral. Dos temas centrais. Né? Quer dizer, a reforma da Previdência vai lá correndo e, de um modo geral, a grande mídia, a gente tende a falar de Damares, que disse alguma loucura ali, um delirou, o presidente que está lá no Twitter e tal. Quer dizer, então, eu entendi mais nesse sentido, de que termina dispersando um pouco a atenção. Então, a gente tem que focar mesmo na questão do projeto ultraliberal, né? E o componente autoritário do governo em todos os sentidos. A questão moral incluída aí, etc. As iniciativas de tirar direitos sociais, etc. Então, eu acho que esse é um aspecto importante que ela traz para o debate. E outro, você falou da repercussão internacional. Claro, aí, sem dúvida nenhuma. Mas o outro que eu acho que ela tocou e que é importante, que dá para a gente extrair da fala dela, é que Bolsonaro não é um presidente. Bolsonaro é um eterno candidato àquele cargo. Né? Ele se comporta, ainda está se comportando como candidato. E é conveniente para quem participa do governo e que está ali buscando ter o controle sobre as ações do governo, sobre a política econômica estabelecida a partir do governo, sobre ter o controle do Congresso, etc. Quer dizer, é muito bom que ele fique lá tuitando, se comportando como candidato, e uma instituição como as Forças Armadas, por exemplo, atuando através do Mourão, os agentes econômicos lá, né, o chamado mercado, representado muito bem pela Fiesp, mas por outros agentes também
impondo sua pauta, sua agenda, o agronegócio também, enfim, né? E as questões que são fundamentais terminam sendo deixadas de lado, né? Deixadas Pelo menos de lado, momentaneamente. Né? E em relação à repercussão internacional, assim, vocês acreditam que há consequências concretas? Pode haver consequências concretas dessa repercussão negativa, digamos assim? Consequências diplomáticas em relação a acordos comerciais? É possível que haja? Já está ocorrendo isso. Nesse nível? Já ocorre nesse nível, né? E tende a piorar. Quer dizer, o Brasil, se a gente pensar, por exemplo, a crise que envolvia o Irã, né? Alguns anos atrás, qual o papel que o Brasil cumpriu? Quer dizer, ele conseguiu cumprir um papel que os Estados Unidos, sendo parte interessada da crise, não conseguia. Através da presidência da República no Brasil, de Lula, naquele momento, o Brasil conseguiu ter um papel importante nas negociações ali em torno da crise envolvendo o Irã, inclusive do ponto de vista político, mas também econômico, etc. Quer dizer, agora o vizinho, a Venezuela, o Brasil não consegue nem ter uma reunião aqui. Quer dizer, eu imagino a gente tendo um governo como era o governo Lula e o protagonismo que Lula conseguia ter internacional, como estaria o Brasil se comportando nessa crise da Venezuela. Possivelmente a reunião de Lima não teria ocorrido lá, teria ocorrido no Brasil. Né? O Brasil perdeu esse protagonismo. Quem é que vai confiar, né, num presidente da República como o Jair Bolsonaro para ter iniciativas internacionais? Em decisões desse porte, né? Desse porte. E as implicações terminam sendo econômicas também, né? Porque o Brasil começou a tomar parte, né, nessa guerra aí, que não é a guerra fria, é a guerra híbrida, né? Produzida aí a partir dos Estados Unidos e tal. O Brasil passou a ser parte interessada dessa guerra. Portanto, ele pode ser palco de interferências, né, concretas. Sim. Inclusive, está aí a questão da Amazônia está colocada, né? Como é que isso vai se resolver? Não é à toa que a crise acontece na Venezuela por questões políticas e envolve petróleo, essa coisa todinha, mas ali envolve a região amazônica. Também. Né, que pode ter repercussão. O final dessa crise todinha pode ser o estabelecimento de uma base militar norte-americana na floresta amazônica como uma força internacional para apaziguar os ânimos ali e garantir os recursos. Enfim. Não é só perder o protagonismo, é além disso, né? deixar realmente de atuar. Ficar subserviente. Os Estados Unidos. Assim, Bolsonaro tem uma imagem que é clara disso, a gente diz que ele é jocoso, né? Mas ele bateu continência por um representante do governo americano. Verdade. Aquilo ali que aparentemente era mais um ato de Bolsonaro desajeitado, era um ato político, simbólico, importantíssimo. Indicava uma posição política muito clara do governo Bolsonaro, que eu insisto, faz parte também da pauta conservadora. É uma espécie de fantasmática, talvez, né? Fantasiosa. Aliança Conservadora Mundial. Então, essa filiação aos Estados Unidos é a filiação ao governo Trump. Então, você percebe que há uma pauta política que tem implicações econômicas. Você vai ter o quê? Uma política econômica que o Brasil construiu com a América Latina muito forte, a partir do governo do PT, sendo completamente dissolvida. Em favor de uma política mais próxima dos Estados Unidos, e especificamente desses Estados Unidos governado por Trump. Não é qualquer Estados Unidos com quem o Brasil está se aproximando. É um Estados Unidos que, nesse contexto atual, representa essa política conservadora. Claro que Trump é muito mais articulado que a figura de Bolsonaro, mas o que o governo dele representa é isso. Então, aquela vez que ele bateu continência, que é um ato absolutamente ridículo, aparentemente, mas ao mesmo tempo é simbólico. Por quê? Porque indica qual a política que o governo vai tomar, né? Inclusive, recentemente, né, foi alvo de várias matérias na imprensa e alvo também de várias brincadeiras na internet, mas brincadeiras de cunho de crítica social séria. Aquele imbróglio em que Trump teria, entre aspas, pedido a Bolsonaro, né, para não comprar mais soja chinesa, e agora os Estados Unidos está comprando soja da China, né? Então, a gente tem essa relação agora com os Estados Unidos, mas não é uma relação de mão dupla, né? Parece ser realmente uma relação, infelizmente, de subserviência. Né? E isso cria conflitos no interior das Forças Armadas, né? Porque se a gente lembrar, por exemplo, o acordo nuclear brasileiro, ou vamos chamar a indústria nuclear brasileira, ela se estabeleceu a partir do acordo com a Alemanha, no período Geisel, né? E havia uma iniciativa do governo norte-americano à época e tentou impor um pacote ao Brasil, né? E o Geisel, que era o ditador de plantão na ocasião, ele se recusa a fazer o acordo com os Estados Unidos, porque, enfim, vendia uma tecnologia, vendia um pacote tecnológico,
né? E a manutenção desse pacote, o gerenciamento, etc., seria norte-americano. Então, o entendimento das Forças Armadas naquele momento é que isso tirava a autonomia do país, a soberania do país. E as Forças Armadas, enfim, cumprem esse papel, né? Em última instância, é esse o papel dela. Aliás, não era estar na política, ocupando cargo, etc. Era estar lá garantindo a soberania nacional. E a opção foi pelo governo, pegou um acordo com a Alemanha. Por quê? A Alemanha vendia um pacote, mas, vamos dizer, entre aspas, treinava, né, os agentes brasileiros para fazer a manutenção e garantir a troca de tecnologia. Reduzir essa dependência, né? Reduzir a dependência. Do outro país. Eu vou ler alguns comentários aqui. Realmente hoje a gente está bombando, digamos assim, nas redes sociais. Manuela Galindo está dizendo que o programa está sensacional. Ana Gonçalves diz que está sem esperança. James Prado Gondim está nos escutando de São Bernardo do Campo. Olha lá, que legal. Manuel Cândido está dizendo que a gente está com uma boa pauta de discussão hoje. Um salve a todas e todos. Eu não estou conseguindo mais ler aqui. Dá para fazer um programa menos passional? Dá não. Esse é o estilo do Fora da Curva, esse é o nosso estilo. A gente é passional pela democracia. Esse é o nosso partido. Respondendo uma pergunta que vem aqui. Qual é o nosso partido? O nosso partido é da democracia, não sei o de vocês. Pois é. Então o internauta tem que entender isso. Quer dizer, é um massacre, né? Se você vai lá na rádio, você tem 300 rádios tratando esse governo de uma forma, tudo que está acontecendo, né, no Brasil de uma determinada forma e tal. E você tem 1, 2 rádios que estão fazendo contraponto. Comunicação pública, né? Que a comunicação pública é o nosso papel. É desigual. O bom era que tivesse pelo menos meio a meio. É verdade. Aí, enfim, se justificaria um comentário dessa natureza. Desse naipe, é isso aí. Diego Bezerra está pedindo para a gente comentar sobre a PEC da desvinculação total do orçamento, que o ministro Paulo Guedes chamou de PEC do Pacto Federativo. Vai ser tema de programa Fora da Curva desta semana. Agora, Adriana, embora esse tema vai ser aí, tem outras pessoas que vão tratar, não é a nossa área. Mas no bojo da reforma da Previdência, tem um artigo, que é um artigo cruel, que vai na mesma perspectiva. Na mesma linha, de desvinculação de receita. Exatamente. Desvincula da Constituição o estabelecimento, por exemplo, de regras a serem tratadas pela Previdência. Ou seja, hoje a PEC é uma proposta de emenda constitucional, ela tem que ter 2/3 e tem todo um ritual, porque vai mudar a Constituição. 2/3 de maioria, né? Então, nessa PEC tem um artigo que retira da Constituição esses termos e remete para uma legislação complementar. Então, o que fica claro é o seguinte: a partir da aprovação dessa PEC, se esse artigo for aprovado, o presidente da República, ou qualquer que seja ele, vai poder legislar sobre a Previdência sem precisar da maioria de 2/3. Sem precisar da Constituição, né? Modificar a Constituição, é simplesmente lei complementar. Entendi. Então é nesse sentido que vem algo pior ainda, que trata da desvinculação total. Na linha do que a gente estava conversando anteriormente, né, esse paralelo que Túlio havia feito no final do primeiro bloco, né, com 64, o ouvinte Bruno Feitosa diz que estamos em 1964, um novo recomeço. O ouvinte... Tá difícil de entender aqui. A democracia, foi sequestrada e a cultura nordestina também foi sequestrada. E os direitos trabalhistas foram sequestrados também. Temos visto que as religiões, crenças e descrenças têm sido agredidos violentamente, diz Bruno Feitosa. Enfim, muita participação. A gente vai tentar responder as questões de vocês, se não agora, mas depois do programa a gente grava um vídeo com vocês respondendo as questões dos ouvintes. Por último, o ouvinte Adriano Oliveira diz que quem manda é o próprio presidente, mas manda mal, com atitudes impulsivas, precipitadas, haja visto o recuo em vários momentos. Que percebe ser uma falta de programa de governo, que é aquilo que a gente falava. Tu achas, Érico, que falta o programa de governo? Eu acho que não falta o programa de governo, não. Eu acho que isso tá aí essa coisa estratégica. Eu acho que nem tudo é estratégia no governo. Eu acho que é falta de articulação em alguns pontos específicos. Mas eu acho que há uma estratégia política, sim, como tu até chegou a dizer. Você bota 65 anos, elimina para 63. Eu acho que não tá assim de forma tão desarticulada, não. E há também um reconhecimento que o governo tem que ter, e eu acho forçoso, não é uma coisa espontânea, de que nós temos instituições ainda, temos uma sociedade civil organizada politicamente que reclama. Eu acho que esse elemento que a gente ainda tem, que diferencia, por exemplo, da ditadura militar, é o fato de a gente não estar ainda sob censura. A gente está fazendo esse programa aqui numa rádio pública.
Eu fiz questão de divulgar o programa de hoje nas minhas redes sociais, dizendo que esse é um espaço público que a gente tem que lutar por ele. Quando esse nosso espaço for sequestrado, aí a gente vai estar na situação realmente calamitosa. Análogo 64. Análogo 64. Eu acho que esse espaço que a gente está tendo aqui é fundamental e aí, conectando um pouco com a questão que o outro ouvinte colocou, e é um espaço realmente fora da curva, ou seja, a gente está aqui fazendo um contra-hegemônico, né? Como tu lhe colocou muito bem, você tem várias rádios fazendo esse tipo de debate, e as pessoas quando costumam perguntar um partido, eu tenho dito ultimamente que eu não tenho um partido, mas certamente eu não sou miliciano, não é? Porque parece que se você ser do governo, ou do ex-governo, né, do PT, você dizer que é isso, você já tem a sua opinião dilapidada. Ou seja, a sua opinião não vale mais a partir do momento que você tem um engajamento político com algum partido. Isso é uma falsa leitura do mundo que é muito clássica dos projetos autoritários. Que é a ideia de que não estou a favor de uma ideologia, eu estou a favor de um país. Que é quando o Bolsonaro dizia, meu partido é o Brasil. Isso primeiramente é hipócrita, né? Segundo, é claramente autoritário, porque não dá ao outro o direito de pensar o Brasil da forma como ele acha que deve pensar. Aí como sim é passional. Totalmente, como só se aquele setor tivesse poder sobre o Brasil e de dizer o que é o Brasil. Exatamente. Isso é altamente perigoso. Isso é ditatorial, né? Gente, a gente tá quase terminando. Um minutinho para vocês finalizarem com recados e observações. Não, Túlio. só uma observação no último comentário, quer dizer, que difere muito da minha posição. Quer dizer, o presidente é quem está mandando no governo e tal. Quer dizer, eu acho que ele é quem menos manda no governo. Né? É o presidente da República. Ele é um marionete que está ali servindo a interesses que são interesses, sim. Esses aí estão em curso. Esse sim, mandatário, né? E continuam. Bom, enfim, só agradecer, Adriano, o convite, dizer que a gente está à disposição, valorizar esse espaço, né? Que é o espaço da mídia pública, né, que a gente tem ainda para trazer questões que você não está acostumado a ouvir em outras rádios nem na TV. E vamos defender esses espaços. Claro. Né? Érico, muito obrigada também pela participação. Eu agradeço muitíssimo pelo convite e pela assim, foi um prazer estar com vocês conversando sobre esse tema e mostra que a gente não está doutrinado não, nem quer doutrinar, a gente quer simplesmente abertura, pensamento crítico, que é o que caracteriza a universidade e a instituição pública no Brasil. Exatamente. Gente, o programa está terminando agora. Agradeço novamente bastante a Érico Andrade e Túlio Velho Barreto pela participação. A gente ainda segura os dois um pouquinho para gravar uns vídeos em resposta aos ouvintes. O programa de hoje foi produzido por mim, por Ed Rodrigues, apresentado por mim, Adriana Santana, com roteiro de Nath Sonati, pesquisa de Guilherme Falcão, no estúdio Nath Sonati, Guilherme Falcão, nas redes sociais, a participação das nossas queridas e queridos alunas e alunos de comunicação do UFPE, na técnica Marco da Lata. A gente vai reprisar o programa às 9 da noite, aqui pela 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire. Amanhã, a professora Ana Veloso e Manina Guiar vão discutir sobre como a reforma da Previdência pode afetar de maneira cruel as agricultoras aqui do Brasil. Boa semana e coragem, que a terra continua rodando. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.